Moacir Roberto Cussé Nobre. Eu sou da 7ª turma da Santa Casa. A medicina, de alguma forma, sempre teve na minha vida em função do meu pai e meu avô. Era uma questão assim presente na família, né? A questão de se sentir cuidado por um expertise profissional. E tanto meu avô como meu pai eram muito dedicados. Eu nunca pensei enquanto criança que eu seria ou seguiria a profissão deles, mas eu creio que a vontade de que eu fosse médico tem muita influência deles. Mas na verdade eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria. Eu tinha um fascínio assim pela questão da psicologia, pela psicoterapia, e tive contato desde o começo. A faculdade permitia que a gente tivesse cursos e aulas e discussões a respeito do tema, psicologia médica. E à medida que eu fui aprendendo, eu fui talvez me enxergando, me aceitando mais dentro daquela necessidade que eu tinha, e eu comecei a desenvolver outras habilidades. E acabei indo para uma especialidade que junta um pouco, né, dos outros interesses meus com uma abordagem de natureza humana, que tem um pouco de respeito à questão da psicologia, muito importante, que é a reumatologia. Essa escolha da reumatologia acabou se dando em função da influência de um professor daqui da Universidade de São Paulo. Eu era quintoanista, e por uma apresentação eu acabei conhecendo esse professor, Wilson Cossermelli, e ele tinha uma capacidade de envolver as pessoas novas, os estudantes, numa questão de pesquisa, de organização do serviço. Era uma disciplina que estava se iniciando aqui na Universidade de São Paulo. E eu fui pegando gosto por aquilo. Mas o que eu fazia? Eu, por exemplo, arrumava a radiografia. Está cheio de radiografia espalhado pela sala. Precisamos dar uma ordenação de quem são essas radiografias, o que elas dizem. E foi assim que eu fui me envolvendo. Gostei da parte clínica, que eu tive contato logo na sequência, e aí eu fiquei. Mas se você perguntar para mim se eu realmente fiquei dentro dessa perspectiva, eu não acabei ampliando, em função de um curso que teve aqui no Brasil, de epidemiologia clínica, dado por 2 pesquisadores americanos, os Fletchers. Me foi apresentado por um outro colega. Aí eu acabei me envolvendo com a epidemiologia clínica, que é a base da pesquisa de natureza clínica, não a laboratorial. E que na época, 1986, era uma novidade, né? Hoje a gente vê a questão da clínica mais como uma pesquisa organizada, mas naquela época não, né? O que havia era pesquisa de laboratório, pesquisa de medicamento pela indústria farmacêutica, mas não havia essa perspectiva de que você podia, na assistência, conseguir estruturar uma observação que efetivamente resultasse num produto de pesquisa. E isso me envolveu muito, né? Hoje eu faço um pouco de reumatologia no consultório e muita orientação de pesquisa, aulas e nessa área da epidemiologia clínica. O Centro Acadêmico Manuel de Abreu, o nosso barzinho ali na hora dos intervalos entre as aulas, os colegas, os mais velhos, a repressão militar que pegava os colegas mais velhos e acabou envolvendo de maneira bastante desagradável um dos nossos colegas, é algo que marcou muito também. E a descontração, né? O novo das aulas e da percepção que haviam muitos professores que, por mais maduros que eles fossem, eles acolhiam no sentido de que eles queriam fazer alguma coisa boa. Nossa turma, a 7ª, foi uma turma que eu considero, embora nunca tenha estudado o assunto, privilegiada, porque nós talvez sejamos a reafirmação da conquista de uma nova escola, uma vez que a anterior à nossa turma foi a primeira a se formar. Aliás, a primeira turma se formou exatamente quando nós estávamos entrando.
Então eu penso que havia uma sensação de conquista, de algo que realmente tinha dado certo, né? E que era bastante inovador, que era uma outra maneira de ensinar medicina, né? Respeito muito essa casa é onde me propiciou muitas das conquistas pessoais e que me permitiu colaborar de maneira que eu me sentisse bem, né, dentro da área médica e da pesquisa. Mas a Santa Casa sempre teve um diferencial, que eu não acompanho mais se hoje ainda é verdadeiro, que é a formação crítica. Nós temos muitas formações que são formações mesmo de conteúdo, cognitivas, de percepção, de treinamento, mas que não avaliam muito aquilo que está sendo feito em termos de poderia ser melhor, o resultado foi bom. Então eu penso que essa marca foi a principal marca da 7ª turma da Santa Casa, e não sei que outras turmas ali próximas que também tinham esse componente. Por alguns colegas mais novos que às vezes eu tenho contato, eu penso que isso se manteve, mas não sei me dar com precisão. Mas com certeza a crítica, a formação crítica, o questionamento do que está se fazendo, para mim é a marca da Santa Casa. A profissão é uma profissão que te propicia grandes conquistas pessoais, grandes conquistas de natureza interior, uma possibilidade de você se sentir bem, né? Porque você pode cuidar de maneira correta de outras pessoas, e esse ato do cuidado, que é muito humano também, até pela questão, enfim, da paternidade, principalmente da maternidade, mas isso de alguma forma, de alguma forma isso se reproduz na hora que você consegue, com a sua competência, com o seu aprendizado, reduzir o sofrimento, dar uma outra perspectiva, tornar simples a resolução de algo que parece muito complicado, às vezes por falta de informação, né? Em tudo, desde aquela questão que a gente conhece das crianças que não podem pôr o dedo na tomada, mas elas não sabem se vão tomar choque. Esse cuidado é um cuidado básico, porque dependendo do choque a criança pode tomar. É uma coisa muito simples, mas eu peguei isso para ver a dimensão de todas as formas que a gente tem como atuar. Imagine reproduzindo isso para uma série de outras coisas mais complexas do que uma tomada elétrica. Então é uma profissão, é uma atividade, é um fazer muito satisfatório, muito satisfatório. Sim, que vocês mantenham aquela crítica que a gente tem mais facilidade de aprender na Santa Casa do que às vezes em outras faculdades de medicina, porque essa crítica ela é fundamental para que a gente ultrapasse o momento crítico que a gente vive hoje na situação da saúde. Não é um momento nosso, brasileiro, né? É um momento de mudança de valores mundiais, são questões que estão sendo enfrentadas com relação à sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro, norte-americano, menos os canadenses, mas também os canadenses, os franceses, enfim, os países asiáticos estão crescendo, mas também carece do mesmo falta de resolução do problema básico. O custo da tecnologia está se tornando proibitivo e abrindo portas para comportamentos inadequados de vários níveis de intermediação desse processo da assistência à saúde, e a única arma poderosa que eu, pelo menos, vejo com relação a isso é a crítica. É a crítica e a transparência. E a Santa Casa possibilita essa postura de quem cuida, mas de alguém que cuida com crítica e transparência.